Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo aqui nós teremos um relato, teremos também um complemento desse relato e finalizando o vídeo de hoje teremos um react de uma mulher falando uma coisa com muita sabedoria. E nós vamos mostrar aqui hoje para vocês. Primeiro vamos começar com o nosso relato de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Eu reconectei com meu primeiro amor no último ano e meio de vida dela. Eu estava namorando Alice, e eu sabia que a amava, mas ela gostava do meu amigo, e ele gostava dela. Não importava o que eu fizesse, era óbvio que ela realmente gostava dele e tinha sentimentos muito fortes por ele, então eu, com muita pena, os ajudei a ficarem juntos. Eu me arrependi de ter feito isso, e isso me assombrou por anos. O que era pior, ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse e continuasse sendo seu amigo, mesmo sabendo que eu estava sofrendo. Ela chorava e nós discutíamos porque ela não queria que eu fosse. No entanto, ela finalmente me deixou ir embora. Mas eu era jovem e burro, então eu continuava voltando e sendo amigo dela, mesmo sabendo que ia sofrer. Eu estava me causando muita dor e depressão desnecessárias. Finalmente, eu precisava de uma coisa para me deixar ir, e depois de uma longa conversa, finalmente saí e fui embora. No entanto, um ano depois, eu entrei em colapso e precisei saber como ela estava. Fui até onde ela morava a 1 hora de mim, e ela havia se mudado. Acontece que 3 meses depois que eu me afastei dela, ele terminou com ela, e ela encontrou um novo namorado alguns meses depois. Isso me incomodou por muito tempo, sabendo que se eu apenas tivesse aguentado mais 3 meses, provavelmente poderia ter ficado com ela. Ela costumava dizer que seria triste se ela não se casasse com ele ou comigo mais tarde na vida. Mantive contato de vez em quando por pouco mais de 1 ano, mas mantive distância. Eu sabia que ela estava em um relacionamento ruim, mas ela não queria deixá-lo, não importava o quanto eu oferecesse ajuda. Eventualmente, perdemos o contato. No entanto, os anos se passaram. Como eu disse, perdemos o contato, mas tivemos algumas conversas em um período de 16 anos. A curiosidade finalmente me pegou, e eu queria saber como ela estava. Já se passavam cerca de 7 anos desde a última vez que conversamos. Eu a procurei e a encontrei no Facebook. Ela estava casada e morando a 3 horas de onde eu vivia. Eu mandei uma mensagem para ela e, resumindo, nos reconectamos, mas ela me revelou que estava com câncer de ovário em estágio 3. Minhas intenções originais eram desejá-la um Feliz Natal, mas isso mudou quando ela me contou sobre o câncer. Então, o marido dela, o covarde filho da puta que ele é, a abandonou e limpou a conta bancária. Então, eu decidi ajudá-la. No ano seguinte, ajudei-a financeiramente porque ela não podia trabalhar devido à quimioterapia. A família dela também estava ajudando, não era só eu. Eu ajudei com o que ela precisava, levando-a a consultas médicas, limpando o lugar dela, comprando suas compras, pagando seu aluguel. Ao longo dos anos, ela teve uma série de relacionamentos ruins e vários de seus namorados, incluindo o marido, a agrediam. Ela tinha problemas com o amor, eu fiz o meu melhor para ajudá-la a mudar de ideia e dar uma nova chance ao amor. Ela nunca disse isso abertamente, mas insinuou que eu sempre fui a pessoa com quem ela deveria ter escolhido passar sua vida. Infelizmente, ela perdeu a batalha contra o câncer em maio de 2025, aos 46 anos. Eu visitava o túmulo dela com frequência e normalmente levava flores. No funeral, colocaram vários itens que eu comprei para ela dentro do caixão. Uma rosa banhada a ouro, que supostamente simboliza que seu amor por uma pessoa durará tanto quanto a rosa durar, para sempre, um colar e uma peruca que eu comprei para ela. Então, eu sei que um pedaço de mim estará com ela por toda a eternidade. Eu sinto muita falta. Ela foi meu primeiro amor e isso nunca vai mudar.
Eu a amo e prometi a ela que nunca pararia, e nunca parei de amá-la, mesmo depois de todos esses anos. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Enquanto eu estava assistindo aqui, eu tomei algumas notas para a gente falar aqui sobre esse relato. Algumas coisas desse relato ficaram bem claras para mim. Primeiro, ela não amava esse cara, o principal do relato. Ela não tinha amor por ele. Ele sim, amava ela mais que tudo. Veja bem, uma outra coisa que ficou bem clara para mim é que a maioria das mulheres preferem os canalhas, os cafajestes. E isso se comprova com os comentários que as mulheres fazem pessoalmente e pela internet. Vocês já perceberam que a maioria das mulheres falam que homem não presta? É justamente por isso, porque elas escolhem esses caras que não prestam e depois generalizam achando que todos são assim. Mas quando aparece um homem bom, como esse do relato, elas rejeitam. Estão entendendo? E foi ele justamente quem cuidou dela nos últimos dias dela, porque ela teve aquela lei do plantio e da colheita. Ela colheu o que ela plantou. Foi triste a história. Eu achei muito triste a história deles. E ele fez algumas coisas que eu achei certo. A primeira coisa foi de não entrar em disputa, porque ele sabia que o amigo dele e ela se amavam. Então ele saiu do caminho dos dois para deixar os dois tentarem ser felizes, porque quem ama de verdade quer ver a pessoa amada feliz. E foi isso que ele fez. Se afastou da disputa porque ele queria vê-la feliz. E o amigo também, não é? E não deu certo. E todos os homens que ela conheceu depois, que ela tentou a sorte, eram ruins para ela também, como esse amigo dele também. No relato é falado que eles agrediam ela. Mas em vários momentos, como vocês viram, ela preferia ficar com os caras que eram ruins para ela. Estão entendendo? Então foi escolha dela. E esse sofrimento que acontece na vida das pessoas pode se transformar em doenças, como foi no caso dela, que ela desenvolveu uma doença incurável e veio morrer aos 46 anos, bem jovem. E ele, pelo amor que tinha por ela, sustentou ela no final da vida dela e ainda cuidou dela. Estão entendendo? O amor, quando é verdadeiro, é para sempre. Eu até notei isso aqui. Tomei nota sobre essas coisas que eu gostaria de falar. O amor verdadeiro é para sempre. É dessa forma mesmo. E mais uma vez, escolhas ruins sempre vão trazer coisas ruins. Toda coisa ruim que você faz, você vai colher coisas ruins. É assim para todas as situações da vida. Esse complemento que nós teremos aqui na voz do Casal 20 tem a ver demais com esse relato de hoje. Essa coisa de esperar pelo amor verdadeiro. Pessoas que você conheceu no seu passado e que foram o seu grande amor, se você deve ou não esperar. Tem uma explicação legal aqui para vocês e é meio que científica. São psicólogos, terapeutas, pessoas que entendem bem a psique da pessoa, né? Esse lado de pensamento, de sentimento, essas coisas assim que muitas pessoas não têm o controle, o conhecimento. Então, tem especialistas que desenvolvem conhecimento nessas áreas, não é? E eles são mais aptos a falar sobre isso do que as pessoas comuns que metem os pés pelas mãos em questão de relacionamentos. Vocês estão entendendo. Assiste aí e a gente já volta já. Existe tempo para esperar pelo grande amor? Não existe um prazo definido para encontrar o amor verdadeiro, pois o tempo é relativo e depende da maturidade, vivências e expectativas de cada pessoa. A espera não deve ser um sofrimento passivo,
mas sim um período de autoconhecimento, fé e vivência. O amor próprio deve vir em primeiro lugar, evitando colocar a própria vida em pausa. 1. Foque em você. A espera é um tempo para crescer pessoalmente e aprender a se amar. 2. Atenção ao esperar. Enquanto alguns acreditam que esperar é um ato de fé ou que vale a pena, outros defendem que esperar indefinidamente é negligenciar a própria vida e felicidade. 3. Reciprocidade. O amor verdadeiro é transformador, traz felicidade e deve ser recíproco. E 4. Superação. Especialistas sugerem que a superação de um relacionamento passado pode levar tempo, às vezes anos, sendo importante não pular essa etapa. O amor verdadeiro pode ser uma construção contínua, onde o companheirismo e o conhecimento mútuo se aprofundam com o tempo. Portanto, em vez de esperar passivamente, invista no seu próprio desenvolvimento e felicidade. No Reddit é falado sobre isso. Com base nos relatos da comunidade Reddit, histórias de amor que envolvem longos períodos de separação, como 25 anos, são intensas, geralmente envolvendo amores da juventude que se reencontram na meia-idade. Aqui está um resumo de uma história marcante encontrada na plataforma. 1. O reencontro após 25 anos. Um usuário compartilhou ter se reconectado com seu primeiro amor, Jane, depois de 2 décadas e meia separados. Eles se conheceram aos 17 anos, viveram um amor intenso e moraram juntos, mas se separaram antes de casar. 2. A conexão intensa. Ao se reencontrarem aos 50 anos, a conexão física e emocional imediata foi descrita como uma mistura de nostalgia com uma paixão avassaladora de adolescente, mas com a maturidade de adultos. E 3. Os desafios. Reencontros após tanto tempo trazem dilemas sobre recuperar o tempo perdido e a dúvida se a paixão é real ou apenas uma idealização do passado. Outras perspectivas de 25 anos, no Reddit. Existem histórias sobre o fim de casamentos longos, 25 anos, e a busca por um novo amor nessa fase. Relatos de pessoas que, após um divórcio aos 25 anos, encontraram um novo amor verdadeiro posteriormente. Vale a pena esperar tanto tempo pelo amor verdadeiro? Lembrando ainda do relato que nós escutamos anteriormente a essa explicação, o rapaz, ele cuidou dela, como eu disse. Isso significa que os bons, as pessoas boas, elas fazem isso. Eu até raciocinei, eu faria algo desse tipo? Sim, infelizmente, às vezes você ser bom, algumas pessoas abusam. Eu achei quase tudo que ele fez correto. A única coisa que eu discordei dele foi com relação de sempre procurar saber como ela estava. Eu já não faria isso. Isso eu não faria. Ajudá-la, eu ajudaria. Até as pessoas que fizeram mal à minha pessoa e me pedissem ajuda no futuro, eu, por ter um bom coração, por ser bom caráter e etc., eu vou ajudar. Isso eu concordo com o que ele fez, de ajudá-la. Só que essa coisa de querer informações das pessoas do passado, isso eu já não faria. Eu acho que se eu me afastei ou a pessoa se afastou de mim, a pessoa já mostrou que não quer contato comigo, não é? Então eu não correria atrás como ele fez, porque ele fez isso durante a vida dele toda, querendo informações dela. Gente, quando a gente se afasta de alguém, geralmente, vira e mexe, chega informações dessas pessoas para a gente, mesmo a gente não querendo. Não precisa você ir buscar informações, sempre vem informações. Ah, você viu como fulano ou como fulana está? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, para ver talvez o que você vai falar, se você ainda se importa. As pessoas curiosas querendo saber sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre o que você pensa. Então não precisa você correr atrás. E eu estou dizendo isso porque vira e mexe chega informações para mim que eu não quero. Estão entendendo? E uma outra situação, e isso tem muito a ver com o que foi explicado para vocês aqui, com relação a isso de esperar o grande amor. Eu acho o seguinte, vou falar para vocês
também tomei nota aqui para falar disso. Um novo amor no futuro, isso sim eu acho que vale a pena esperar. Porque, veja bem, o raciocínio. Uma pessoa que você amou do passado e que não quis você, não quis ficar com você, te rejeitou, deu tudo errado e vocês acabaram se afastando. Do meu ponto de vista, e o que eu falo aqui tem que ser do meu ponto de vista, eu não posso falar de acordo com o pensamento das outras pessoas, eu tenho que falar de acordo com o meu pensamento. É a minha opinião. Estão entendendo, né? Se não ficou junto, se as duas pessoas não lutaram juntas pelo amor, por esse sentimento, por esse relacionamento, é porque um dos dois não amava. Eu estou sendo lógico, tá certo, gente? Se a pessoa não quis ficar comigo e eu deveria lutar sozinho pelo amor, só eu que amo, então. Agora você imagina, digamos que eu tenha uma mulher que eu amo demais, mas demais mesmo. Só quem ama sabe. Quando a gente ama, a gente sabe a intensidade do sentimento. Vocês sabem disso, não é? Vocês são bem inteligentes. Aí, digamos que eu tenho uma certa diferença de idade para essa garota. E o que acontece? Isso é um dos motivos que talvez tenha afastado nós dois. E digamos que tenham mais outros motivos que fizeram com que ela se afastasse de mim. Então vamos dizer que, de repente, não somente eu amo essa garota, mas ela também me ama, mas por conta desses problemas, ela acabou me rejeitando, se afastando de mim. Aí ela vai seguir a vida dela e eu a minha. Aí, como eu falei com relação ao relato, eu não iria pegar informações, ir atrás para saber como está a vida dela, eu não faço isso. Eu não olho as redes sociais, eu não me informo de maneira nenhuma. E geralmente chegam informações. É assim que funciona comigo, no meu caso. Mas digamos que 20 e poucos anos no futuro, eu reencontre ela. Porque existem pessoas em situações assim que falam o seguinte: não, a gente não deu certo, mas eu vou dar um tempo, esperar a poeira baixar e de repente eu me reencontro com essa pessoa e a gente acaba ficando junto no futuro. Tem gente que pensa assim, pensa dessa forma. Eu já acho um pouco complicado essa situação, porque eu vou imaginar que a pessoa tentou a sorte com outros canalhas e não deu certo e percebeu que o trouxa aqui é que vale a pena. Estão entendendo? Na minha cabeça vai parecer isso. Tentou a sorte com vários, 300 bilhões de homens, não é? Nenhum foi legal, nenhum foi suficiente, não foi bom, não demonstrou qualidades kryptonianas. Estão entendendo? Aí vem atrás de mim. Eu vou pensar isso. E outra coisa que eu penso, quanto mais tempo de afastamento, para mim, é mais provável que eu não queira mais saber da pessoa, mesmo que eu ame mais que tudo. Estão me entendendo, né? Pode me chamar de complicado. De repente eu até sou complicado. Mas é por conta desses fatores. Eu vou achar que a pessoa tentou a sorte com vários, descobriu que todos eram ruins, errados, e que o bonzinho aqui era o certo, mas jogou fora esse bonzinho aqui. Estão entendendo o raciocínio, né? Outra coisa que eu anotei aqui também. Essa é uma anotação muito importante e reforça o que eu falei. Eu já falei isso nesse vídeo aqui também e em outros vídeos. Quem ama de verdade quer ficar junto. Quem ama luta pelo sentimento, pelo relacionamento. Quem se afasta, quem rejeita, quem trai, quem faz qualquer coisa que vai contra o relacionamento, não ama. Isso é óbvio. Então, por ser óbvio assim, eu acredito que essa coisa de no futuro as coisas vão se acertar, eu já não acho que vai acontecer isso.
Eu já não concordo com essa opção. Eu acho, mais uma vez, se duas pessoas se amam e têm alguns problemas, eles dois juntos têm que resolver esses problemas que têm, essas diferenças. Aí eu dei eu como exemplo aqui, não é? Digamos, eu já tenho uma certa idade. A moça é mais jovem. Aí daqui a, digamos, 22 anos, que foi mais ou menos o tempo que eu levei de um grande amor até o segundo grande amor. Quase 22 anos, uns 20 e poucos anos. Digamos que eu vá amar alguém de novo, da mesma forma, da mesma intensidade ou mais, daqui a uns 20 anos. Eu já estou velho. Estão me entendendo o raciocínio, né? Então, daqui a 20 anos, compensa eu conhecer uma mulher nova, diferente, que eu nunca vi na minha vida. Pode ser mais velha que eu, ou da mesma idade, ou um pouco mais nova, e eu vou descobrir o grande amor. Aí vale a pena você esperar para acontecer uma situação dessa. Agora, para mim, não vale a pena, daqui a 20 anos, eu reencontrar uma das duas que eu amei, estão entendendo? Para eu ficar com alguma delas duas. Sacaram? Entenderam? Para mim não vale a pena, porque a primeira foi vacilo meu, né? Porque ela queria casar e eu me achava muito novo. Mas graças a Deus ela é feliz. Viram o que eu falei? Quando a gente ama alguém, a gente torce pela felicidade da pessoa. E ela é casada, muito bem casada, a vida é boa, e essas informações chegam pra gente sem a gente querer procurar, não é? Mas eu torço pela felicidade. Já a segunda situação, não teve nada, não aconteceu nada. Pode ser os problemas que eu citei aqui, alguma diferença de idade, alguns outros problemas que eu não sei, né? Pode ter um monte de problemas que acarretaram para esse afastamento, mas daqui a 20 anos, meu amigo, a pessoa chegar para mim e falar, sabe por que eu me afastei de você? Por isso, 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 isso e isso. Eu lamento, foi uma pena. Você deveria ter falado comigo naquela época e não agora. Agora, isso tudo já é passado e eu agora estou 20 anos mais velho. A diferença continua a mesma, mas eu não sei se vocês sabem, a mulher ela envelhece mais rápido do que o homem. Estão entendendo o raciocínio, né? Então ela vai estar, digamos assim, acabada. Eu já sou acabado, então daqui a 20 anos vai ser ruim para os dois. Eu vou estar mais velho, mais acabado, e ela também vai estar praticamente destruída. Estão entendendo? Aí vai parecer para mim que ela tentou a sorte com trilhões de homens, não deu certo, e que lembrou do cidadão aqui, que ela acha que se tivesse escolhido a minha pessoa, seria feliz hoje em dia. Como no relato. Se aquela mulher do relato tivesse escolhido aquele cara que amava ela de verdade, talvez ela não teria nem desenvolvido a doença. Porque tem doenças, como eu disse no meu comentário, que são desenvolvidas por conta do que acontece com a gente, com o nosso sofrimento, o nosso problema, né, sentimental, romântico, problemas psicológicos, essas coisas desenvolvem doenças em nosso corpo. Estão entendendo? O nosso corpo reflete as coisas que a gente sente. E se for sofrimento, pode acabar desenvolvendo doenças, que foi o que aconteceu com essa mulher do relato. Então, veja bem, gente, eu não estou aqui falando contra o amor. E o Casal 20, quando me manda essas pautas, eles acham que vão me desestruturar. Estão entendendo? O que vão me tirar do eixo. Nada a ver isso. Eu gosto muito de falar sobre amor. Eu simpatizo muito com isso. Tanto que a maioria dos vídeos que eu assisto aqui no YouTube são vídeos sobre histórias de amor. Por incrível que possa parecer. São histórias relacionadas a isso. Família,
pessoas que encontram outras pessoas pobres e acabam se envolvendo e de repente ajudando os filhos, criando os filhos de outra pessoa, por exemplo. Uma família que o marido morreu e os filhos pequenos passando necessidade, aí aquela pessoa que tem condições, é sozinho, solitário, encontra aquela família e ajuda e acabam se apaixonando. Essas histórias, é esse tipo de coisa que eu gosto de ver. São coisas como se fossem livros, literatura para mim. Então isso me encanta. Então eu não tenho raiva nenhuma desse negócio de amor. Pelo contrário, eu acho o maior dos sentimentos. Eu acho histórias de amor as histórias mais bonitas que tem, as histórias mais emocionantes. São as histórias que me fazem feliz. É isso que eu estou dizendo. Então, se você está aguardando o amor, a gente nunca sabe quando vai aparecer. Eu acho que vale a pena quando é um novo amor que não tem nada a ver com o passado. Como eu já expliquei, se a pessoa ama a gente de verdade, ela vai lutar, ela vai se esforçar, ela vai explicar direitinho. Olha, eu me afastei de você por conta disso, disso. Tem como resolver alguma dessas coisas? Tem. Então vamos resolver e vamos ficar juntos. Agora, se a pessoa não quer resolver, se a pessoa tem dúvidas entre você e outra pessoa, então deixa quieto isso no passado. Ela vai quebrar a cara dela, vai sofrer muito com vários homens que ela vai escolher e depois, milagrosamente, vai reconhecer que eu era o cara certo para ela e vai me buscar, vai me procurar daqui a 20 anos. Poxa, não faça isso. Como eu disse, eu posso ajudar financeiramente, posso dar um apoio, posso fazer qualquer coisa como uma pessoa boa. Agora, relacionamento, me perdoe do fundo do meu coração, estou sendo sincero, para mim não vale a pena. Estou sendo justo, correto e verdadeiro. Se for um novo amor, não importa a idade que eu tenha, ou que a mulher tenha, ou daqui a quantos anos for, não importa. Se eu estiver vivo ainda, com saúde, podendo namorar, né? Podendo fazer as coisas que um casal romântico, né, faz, eu estarei disposto. Agora, nesse sentido, de uma pessoa que teve a chance de investir num sentimento comigo, uma pessoa que, do meu ponto de vista, me amava, e eu também a amo, e essa pessoa me rejeita, se afasta de mim, não vou esperar. E quanto mais tempo o afastamento existir, mais impossível vai se tornar. Isso do meu ponto de vista, tá, gente? Cada pessoa pode agir de uma forma diferente. Esse cara do relato, se ela não morresse, se ela não ficasse doente e ela falasse que vamos tentar, eu tenho certeza absoluta que ele tentaria, porque ele ama demais essa mulher. Só que eu acho que ela, se não tivesse adoecido, ela continuaria com os outros que eram errados, porque eram o tipo de homem que atraía ela. E esse cara que era bom, que realmente amava ela, ela rejeitou. Entenderam o raciocínio? Não é muito difícil, não. Infelizmente a vida é assim, não é um conto de fadas. Eu acho, mais uma vez, se você ama alguém, luta por esse amor. Agora, se você não ama, segue a sua vida e deixa a pessoa seguir a vida dela. Simples, sem rodeios. Agora vamos rapidamente aqui ao react de uma moça muito sábia que falou palavras fortíssimas que muitas mulheres vão odiar, mas ela tem o direito de expressar a opinião dela, assim como você tem o direito de expressar a sua opinião e eu também tenho o direito de expressar a minha opinião. Assiste aí. As mulheres hoje estão 1000 vezes pior do que os homens. Eu, a vida inteira, eu trabalhei com mulher. Eu conheço milhares de mulheres. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquele homem que acha que eu não tô sendo traído, porque minha mulher é isso, aquilo, abre teu olho. Porque mulher faz tão bem, mas tão bem, que o homem não chega a sonhar, ele não desconfia em nada. Nada. E assim, tem mulher que é tão vigarista, tão sem vergonha, que ela passa a tarde no motel com a amante e ainda chega à noite e ainda procura você.
para satisfazer você, ou talvez para você nem desconfiar do que ela está fazendo. Tem milhões de mulheres que estão fazendo isso nesse momento agora. Então comece a abrir o olho de vocês. Não se iludam achando que, ai, minha mulher isso e aquilo, ela é perfeita demais. Não existe gente perfeita demais. E o mundo está contaminado. Principalmente se você tem uma esposa casada e ela tem amigas solteiras. Ixi, cai fora, meu amigo. Ou ela escolhe ficar com você, com o casamento de vocês, se comprometer, ou as amizadezinhas solteiras dela. Assunto de mulher solteira não é assunto de mulher casada e ponto. Pode vir aqui me atacar, fazer o que vocês quiserem, porque essa é a verdade. Tem amiga solteira que é sem vergonha, que manda os nudes que elas recebem tudo pra amiga casada, que falam detalhes dos caras que elas saem. Eu escutei de tudo. Eu já trabalhei, escutei mulheres atendendo o telefone de amante com o marido sentado ali esperando pra fazer alguma coisa, um procedimento, alguma coisa, e elas falando com o amante na minha frente. Elas superfaturam os procedimentos estéticos, superfaturam o supermercado, superfaturam tudo que elas compram pra tirar dinheiro dos próprios maridos. Ou seja, vocês não estão dormindo como amigas, estão dormindo literalmente com o inimigo. Essa é a realidade. A mulherada hoje tá faca na bota, tá terrível. Tá? E assim, eu acho que se escapar assim, meia dúzia de gato pingado ali é muito ainda. Então, fiquem ligados. Concordo muito com ela. E mais uma vez, para reforçar, isso acontece muito nos dias de hoje é porque a mulher é que tem o poder de escolher a bateção de virilha. Como eu já disse em outros vídeos, se a mulher se abrir, forma uma fila. Ela não precisa nem ser bonita. Vai formar uma fila. Se um homem quiser bateção de virilha, só forma uma fila se ele for pagar. Nesses ambientes que tem mulheres que fazem isso. Aí vai ter fila de mulheres. Mas na vida real, no dia a dia, se um cara sair na rua, dando em cima de todas, querendo bateção de virilha, ele vai ser preso. E vai levar o sarrafo lá na prisão, vai perder o brioco. Então não é uma boa escolha. Então, como eu disse, as mulheres é que dão a abertura. É por isso que tem acontecido muitos casos desses aí de traição. E como ela disse também, e eu reforço o que ela falou, a mulher esconde melhor do que o homem. Porque o homem é garganta, não é? Gosta de falar para todo mundo, eu estou pegando 5, 6, 7, 8, 20 mulheres. Às vezes não está pegando nenhuma e fala que está pegando. E a mulher, ela pode ficar com 1 milhão que ela vai falar, não, eu só fiquei com 1. Eu já falei isso daqui. O homem mente para mais e a mulher mente para menos. Quando vocês veem um cara falar, eu fiquei com 100 mulheres na minha vida. Na verdade, não foram nem 10. E quando a mulher fala, nossa, eu no máximo fiquei com 10. Na verdade, foi mais de 100. É basicamente isso. Entenderam? O homem mente para mais e as mulheres mentem para menos. É engraçado isso. É como se fosse um programa de humor que eu fico rindo de vocês, seres humanos. Lá em Krypton, passa sempre novelas falando sobre vocês, seres humanos. É bem interessante. Nós nos divertimos muito com as atitudes de vocês, seres humanos. É tão fofo, tão meigo. A gente ri muito, bastante, da forma que vocês lidam com a vida. Bom, gente, vídeo legal, não é? Então, mais uma vez, se você ama alguém, lute por esse amor. Não rejeite, não se afaste. Se existe o sentimento, lute. Mas não vale a pena lutar sozinho. Um casal é feito de 2 pessoas. E essas 2 pessoas têm que lutar pelo mesmo objetivo. Não é apenas uma a lutar. As 2 têm que lutar, as 2 pessoas. E não adianta deixar o tempo passar para a poeira baixar. Isso tem que ser para hoje, não para amanhã. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, tanto faz, não é? Mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!